Então, vamos aqui abrir a Bíblia, certo? E simplesmente compreender com Deus, diante de Deus, as Escrituras, né? E perceber com clareza aquilo que a Bíblia diz, certo? Vou pedir aos irmãos aí que peguem uma Bíblia e vamos abrir a nossa Bíblia aqui então, no livro de 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, capítulo 15, versículo 51, tá bom? Aqui Paulo diz o seguinte: eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo está dizendo, olha, tem uma coisa que é mistério aqui. É um mistério, mas Paulo está revelando, né? É um mistério, mas Paulo está desvendando esse mistério, certo? Nem todos dormiremos, né? Como vocês sabem, ou a maioria das pessoas sabem isso, pelo menos das que estudam a Bíblia, que a Bíblia usa o termo dormir para aqueles irmãos e irmãs que morreram, né? Aqueles que, então, têm a fé verdadeira e genuína em Jesus Cristo. Quando morrem, a Bíblia declara que eles estão dormindo, né? Porque Jesus disse, né? Aquele que crê em mim jamais morrerá, certo? Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, certo? Então, na realidade, os nossos irmãos e irmãs, como Jesus disse a respeito também de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos, né? Estão vivos. Estão com Deus, desfrutando de sua presença. Então, o que dorme, na verdade, é o corpo. E é aquilo que Paulo aqui está dizendo. Aqui é o assunto, é o nosso corpo, certo? Então, ele está falando que nem todos vão dormir, nem todos vão ver a morte, né? Aí ele fala, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, né? Então, como um amigo meu diz, brincando, ele fala que ele teve uma revelação, né, de quando será o arrebatamento, né? Aí ele diz, no momento, a revelação é essa, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. Veja, a Bíblia claramente está dizendo que o transformar, né, essa transformação será na última trombeta, certo? Não será na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Será na sétima. A não ser que, preste atenção, haja uma trombeta depois da sétima. A Bíblia não fala, certo? Então, é possível que se refira à sétima trombeta, tá bom? Isso é extremamente importante, certo? Quando será o arrebatamento da igreja? Vamos chamar assim, vamos dizer, né? Como será? Aqui diz, no momento,
um abrir e fechar de olhos. Então, né, assim, ao som da última trombeta, né? Pois a trombeta soará. Veja, aqui há uma ordem, e eu vou esclarecer isso melhor à medida que a gente estiver vendo outros textos aqui. Você diz, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, há dois grupos aqui. E o outro texto que vou ler vai deixar isso mais claro. Há aqui, os mortos ressuscitarão, certo? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, então, seremos transformados. São dois grupos, os mortos e nós aqui. E no outro texto isso vai ficar bem claro. Então ele diz, pois é necessário que aquilo que é corruptível, lembra? Ele está se referindo aos nossos corpos, tá bom? Os corpos dos nossos irmãos e irmãs de 2000 anos de história da igreja, que dormiram no Senhor, né? Eles estão, os corpos deles viram corrupção, tá bom? Os corpos deles conheceram a morte. Nesse tempo, eles viram corrupção, certo? Eles foram deteriorados, certo? Não que o nosso corpo hoje seja exatamente uma maravilha, né? Mas está um pouco melhor que o deles. Comparando, eu digo, com nossos corpos futuros, né? Nossos corpos futuros são incomparavelmente mais gloriosos, certo? Aqui, então, é necessário que aquilo que é corruptível, no verso 53, né, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, né? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, essa profecia, a morte foi destruída pela vitória, vai se cumprir na ressurreição dos mortos e na nossa transformação, certo? Ao soar da última trombeta, entendeu? Ok? Quando, porém, o que é corruptível se vestir... vai se cumprir a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aleluia. Glória a Deus. A morte, ela é consequência do pecado. Deus não criou a morte. Deus não queria, vamos dizer assim, diretamente falando, a morte, né? A morte não depende de algo que Deus fez, uma ação de Deus que produziu a morte, certo? Mas a morte foi produzida, ela foi gerada, ela aconteceu e ela existe por causa, então, da desobediência do homem, né? E da desobediência do arcanjo rebelde, né? Por causa do homem e do arcanjo surveio a morte, né? O arcanjo das regiões espirituais e o homem, então, aqui na terra, né? Então, Deus, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, entendeu? E Jesus, ele é o precursor, né? Ele é o primeiro a vencer a morte. O primeiro e, de certo modo, o único, né?
Porque todos nós só temos vitória sobre a morte nele, por ele, com ele, né? A partir do poder dele que opera em nós e que vai operar em nossos corpos naquele dia, certo? Bom, vamos pular aqui agora para um outro texto da Bíblia para a gente continuar considerando isso, tá bom? Vamos lá em vamos em primeira. Vamos em 1 Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, tá bom? Vamos lá. Irmãos, Paulo escrevendo aos irmãos, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Novamente, os que dormem, aqueles que estão mortos, ok? Mortos em seus corpos, mas vivos em espírito. Por isso, a Bíblia diz, dorme, certo? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Os outros que não têm esperança. Não seja ignorante, tá bom? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, veja, Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, tá bom? Então, o poder, a força e a glória de Deus, que ressuscitou Jesus, também vai ressuscitar todos os que dormiram com ele, nele, na fé dele, certo? Então, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, então, aqui ele está colocando nós que estamos vivos em oposição, separando dois grupos. Nós que estamos vivos, certo? E os que dormem, tá bom? Olha, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certo? Ou seja, nós temos 2000 anos de história. Nesses 2000 anos de história da igreja, muitos irmãos já estão dormindo, certo? Mas haverá então uma geração, que creio seja a nossa, que vai então ver, que vai então estar viva e não dormindo, certo? Para a vinda do Senhor, tá bom? Então ele diz, veja bem, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, veja bem, ele diz certamente, certamente. Isso é certo, tá bom? Presta atenção. Certamente não precederemos os que dormem. Preceder é ir antes, é o que vem antes, tá bom? Então ele está dizendo, nós que estivermos vivos aqui, para a vinda do Senhor, de modo nenhum vamos ir antes, vamos preceder todos os nossos irmãos que estão dormindo. Veja bem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, lembra? A última, tá bom?
o próprio Senhor descerá dos céus. Então, o arcanjo vai falar, o arcanjo vai ressoar, a voz do arcanjo, né? E vai ressoar uma trombeta de Deus. E o próprio Senhor vai descer dos céus, certo? Ele vai vir, ele está descendo. E os mortos em Cristo, aí veja, ele usou a palavra mortos mesmo, é os que estão dormindo, certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? Primeiro. Isso é muito importante, isso é importante, tá bom? Outros textos que vamos ler vão te mostrar a importância por que estou dando ênfase a isso, tá bom? Os mortos vão ressuscitar primeiro. Primeiro eles. Nós não vamos ir antes deles, não. Eles vão primeiro, entendeu? É isso que ele está dizendo. Os mortos estarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, tá vendo? Está colocando a diferença. 2 grupos. Os que estão vivos e os que estão mortos, certo? Seremos arrebatados, tá vendo? Arrebatado, transformados, num piscar de olhos, lembra? Incorruptíveis, imortais, ao soar da última trombeta, ok? Depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, aqui, nesses ares aqui da terra mesmo, tá bom? Creio que sim. Pode ser um pouco acima, não importa. Mas creio que vai ser aqui, na nossa atmosfera, né? Então, e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A ênfase de Paulo aqui é para esse consolo, né? Para a nossa esperança, né? Que, como Paulo disse, se nossa vida para o Senhor é apenas para esse tempo aqui, a nossa vida terrena. Então ele diz, nós somos os mais dignos de lástima, mais dignos de lágrima, né? Porque você só pode viver para agora, nesse tempo aqui, se você não viu as glórias, as riquezas eternas e celestiais que Deus tem preparado para nós. Se você ver elas um pouco, se você, através de experimentar a bondade e a graça de Deus, pela fé, você consegue enxergar as coisas que são eternas e celestiais. E você então, pela fé, você escolhe as coisas de Deus, né? Você escolhe viver sua vida não para o agora, mas para o reino de Deus, o reino que vai vir, né? E o reino agora também, que é um reino eterno, né? Mas cujas verdadeiras recompensas não se dão agora. Agora nós somos consolados, agora nós temos o Espírito, né? E Ele nos dá paz, nos dá alegria e nos dá poder para viver a vida cristã, para vencermos o inimigo de nossas almas, né? Para sermos fiéis àquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas realmente a recompensa real ainda virá, né? E essa deve ser a nossa esperança. É isso que nós devemos esperar, entende?
quando o Senhor vier. Nosso galardão, tá? Se temos andado em fidelidade ao Senhor, certo? E isso é uma coisa que você deve fazer. Se você viver para esse mundo, para esse tempo, então você vai se perder. Porque nós não podemos ter dois senhores, não é mesmo? Não, nós não podemos. Senão você vai desprezar algum deles. Ou você vai desprezar um e servir o outro. Né? Não podemos ter Deus e as riquezas como Senhor. Você vai ter que escolher um dos dois. É isso que Jesus fala. Assim como qualquer outro Senhor por aí. Né? Mas Jesus deu ênfase a esse Senhor da riqueza. Né? Porque onde estiver o seu tesouro, né? Aí vai estar seu coração, certo? E onde estiver seu coração, é para onde você vai.